gente fomos tá errado? Será? Se você acha que sim e fez essa carinha que todo mundo aqui atrás das câmeras fez, fique com a gente até o final porque você sabe. Agora o Mandela vai chamar a vinheta e a gente começa logo em seguida. Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Filho e criei aqui esse canal do Escreva Bem para a gente poder compartilhar essa série de conteúdos de língua portuguesa e hoje a gente vai falar sobre concordância verbal. Se você ficou curioso aí se a gente vamos estar certo, aproveite, dá um pause nesse vídeo aí, vai lá, pega o seu caderno para você fazer as anotações que hoje é dia de aprender e não errar na redação. Pode ter certeza disso. E vamos começar porque a concordância verbal, ela tem como principal característica fazer uma concordância harmônica entre o sujeito e o verbo. Portanto, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. É simples, não é simples? É simples, parece e é, mas hoje a gente vai ver uma série de dicas aqui, vários exemplos para vocês perceberem que nem sempre é assim ou às vezes pode ser de maneira diferente. Vamos lá? Gente, no nosso caso aí de sujeito coletivo, nessa situação, o verbo fica sempre no singular. Exemplo: a multidão ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Como nos exemplos aqui, a multidão de fãs ultrapassou o limite ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Eu, particularmente, prefiro a multidão de fãs ultrapassou, com o verbo no singular. Mas vocês estão percebendo aí que, como eu falei lá no início do vídeo, a gente fomos, nesse caso não é possível. Mas se eu especificar, a gente dentro desse coletivo aí é possível. Tudo bem? Agora, o coletivo aí de partitivos, ou seja, que se refere a uma parte. O verbo pode ser usado tanto no singular como no plural em coletivos partitivos, como a maioria de, a maior parte de ou grande número de, como nos exemplos. Grande número dos presentes se retirou ou grande número de presentes se retiraram. Eu, novamente, prefiro o verbo no singular, mas vocês podem usar os dois. Ou também, nesse caso aí, de expressões mais de, menos de ou cerca de. Nesse caso, o verbo vai concordar com o numeral. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de 2 pessoas chegaram antes do horário. Estão percebendo aí? Então, nesses casos, em mais de é repetido, indicando reciprocidade. Olhem agora o exemplo de nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Nesse caso, os Estados Unidos influenciaram o mundo, ou Estados Unidos influencia o mundo. Perceberão que o que determina se o verbo vai ou não para o plural não é o nome próprio, e sim a presença ou não do artigo, nesse caso aí, tudo bem? Agora, quando a gente usa o pronome relativo que, nesse caso, o verbo deve concordar com o antecedente do pronome. Vejam, fui eu que levei, foste tu que levaste ou foi ele que levou. Então, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome. Isso aí não tem muita dúvida, tudo bem? Um outro exemplo é quando a gente vai usar também um pronome relativo, mas agora é o pronome relativo quem. Nesse caso, vocês vão perceber aí que o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou também pode concordar com o antecedente do pronome quem. Vamos ver os exemplos aí, Fui eu quem afirmou ou fui eu quem afirmei. De novo, eu prefiro fui eu quem afirmou, tá certo? Agora nós temos aí também a expressão um dos que. Nesse caso, este é um dos casos também em que o verbo pode tanto ser conjugado no singular quanto no plural. Vamos ver? Ele foi um dos que mais contribuiu, ele foi um dos que mais contribuíram. Novamente, eu tenho predileção pelo verbo no singular. Beleza? Bom, esses foram os casos do sujeito simples. Agora nós veremos os casos do sujeito composto, ou seja, quando é mais de um agente na frase. Vamos lá? Bom, vejam só, quando os sujeitos são formados por sinônimos, o verbo tanto pode ficar no singular ou também no plural e também concordar com o núcleo mais próximo. Vamos ver aqui, preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Ou também preguiça e lentidão destacou aquela gerência.
Eu prefiro o verbo no plural, preguiça e lentidão. Mas por que nesse caso o verbo pode estar no singular? Porque eles se parecem. Preguiça e lentidão, elas têm uma aproximação semântica, beleza? Agora, quando o sujeito ele é formado por palavras em graduação e enumeração, nesse caso, é um daqueles casos em que o verbo pode flexionar tanto para o plural como concordar com o núcleo mais próximo. Vamos ver? Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Ou também, um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Particularmente, eu prefiro o primeiro, ainda nesse caso no singular. Um terceiro exemplo aí é quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes. Vamos ver como que funciona? Nesse caso aí, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Como assim? Vamos ver esse primeiro exemplo. Olha, eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Nesse caso aí, a primeira pessoa do singular, né, tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Um outro caso é Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Nesse caso, eu, primeira pessoa, mais Jair, terceira pessoa, ele, né? Nesse caso aí, aqui também é a primeira pessoa do singular que tem prioridade. No plural, ela equivale a nós, ou seja, nós conseguimos. Tudo bem? Então, agora, nós vamos para os sujeitos ligados por ou. Tudo bem? Nesse caso aqui, os verbos ligados pela partícula ou, eles vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Vamos ver aqui? Doces ou chocolate desagradam ao menino. Tá legal? Agora, quando a partícula ou é utilizada como correção, ou seja, retificação, o verbo vai concordar apenas com o último elemento. Vejam só. A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Mas, quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo, evidentemente, nesse caso, vai permanecer no singular. Vamos ver aqui? Laís ou Elisa ganhará mais tempo, porque aí é excludente, é um ou outro, beleza? Agora vamos ver aqui sujeitos ligados por nem. Nesse caso aqui, o verbo vai para o plural, porque dá a ideia de soma. Vejam só, nem chuva, nem frio são bem recebidos. Beleza? Bom, gente, como vocês puderam perceber, o conteúdo ligado à concordância verbal não é difícil, mas ele exige muita atenção, por isso você precisa, além de assistir esse vídeo mais de uma vez, marcar as observações ali e, se você tiver dúvida, eu gostaria de chamar para participar do meu grupo no Telegram, onde eu posto notícias todos os dias às 13 horas e às 17 horas para que você possa aumentar o seu repertório sociocultural e, assim, perceber em textos formais como que o uso correto da concordância, o domínio da norma padrão é importante. E se você quiser que eu corrija a sua redação lá no Telegram também, toda semana eu posto um título novo, eu corrijo as redações, eu dou atendimento especial e individual para cada um e você pode ter certeza que é um valor que cabe dentro do seu bolso, tá certo? Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, não deixe de ativar o sininho se você ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Tchau!